Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada vida presente aqui nesta noite, cada família que está conectada conosco pela web. É muito bom nós estarmos juntos, nossa igreja hoje com um público muito bom. Sejam todos bem-vindos, vocês que sempre estão aqui aos domingos, você que esteve um tempo sem vir, esperando tomar a segunda dose da vacina, está aqui com a gente. E você que está vindo aqui pela primeira vez, também você é muito bem-vindo neste lugar. Eu sempre acreditei, sempre fui convicto de que ir à igreja para louvar com a comunidade não é o simples fato de ir, mas é porque Deus tem um propósito. O fato de você estar aqui essa noite não depende de quem está pregando, não depende de um amigo que trouxe você aqui, não depende de uma satisfação que você queira dar para um familiar ou alguém que você conhece. O fato de você estar aqui essa noite depende única e exclusivamente de um propósito de Deus na sua vida e na minha vida. Eu creio nisso. Existe um aplicativo muito comum nos celulares, é o Waze. Tem muita gente que usa muito. Pessoal que trabalha com Uber, né? Usa direto, né? Tem gente que usa outros aplicativos. O que o Waze faz? Você quer ir a um destino que você não conhece. E você precisa saber qual é a rota. Você vai lá no Waze, coloca qual é o destino, e o Waze diz para você quantos quilômetros, quantos minutos, e ele vai traçando o melhor caminho para você chegar ao seu destino. Ele tira você dos engarrafamentos, dos estrangulamentos do trânsito, para levá-lo ao seu destino. Mas às vezes, ou porque a internet cai, ou porque você está andando numa área em que não há uma conexão muito boa, que ele também cai. E quando ele cai, é ele que está levando você. Não é você, você está apenas dirigindo. Quando ele cai, você fica perdido. Você não sabe para onde ir. Algumas vezes, ele calcula a rota automaticamente. Outras vezes, você tem que sair, voltar nele e calcular a rota, não é isso? Isso já aconteceu comigo. Estava indo a um destino e ele saiu várias vezes da rota. Estava levando minha nora para tomar vacina. E ele saiu da rota. E tivemos que recalcular a rota, porque, mas vai para onde? Vai para que lugar? Não é assim com a gente? E eu queria iniciar essa reflexão com duas perguntas. Vocês poderão ver aí. Você tem encontrado um caminho? Você, cristão de muitos anos, cristão recente, você que não costuma frequentar uma igreja ou não costuma seguir a Jesus Cristo, você tem encontrado um caminho? Você tem se sentido perdido no caminho que você está traçando? Você tem a certeza que o caminho que você está traçando é um caminho certo, é um caminho seguro, é um caminho correto? Isso passou pela cabeça dos discípulos. Há muitos e muitos anos atrás, quando Jesus estava caminhando por esta terra. Lá no capítulo 14 de João, vocês poderão acompanhar, Jesus está com os discípulos e ele diz o seguinte: vocês conhecem o caminho para onde vou.
Quando ele disse isso, é importante que a gente saiba o cenário que estava acontecendo anteriormente. Você pegar a sua Bíblia, no capítulo 13, Jesus está conversando com eles, e Jesus está falando de que seria traído. Jesus está falando que ele morreria numa cruz. Então os discípulos estavam meio perplexos, estavam seguindo Jesus, já fazia muito tempo. E Jesus parte para uma conversa com eles, dizendo: olha, eu vou ser traído, eu vou morrer, certo? Alguém entre vocês vai me trair, alguém entre vocês vai me negar. E eles ficaram assim atordoados. Aí Jesus diz isso para eles: vocês conhecem o caminho para onde vou. Tomé levanta-se e diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Como então podemos saber o caminho? Com base nesse texto, meus irmãos, eu queria destacar 3 aspectos importantes para a reflexão desta noite. O primeiro, que quando se está perdido, que quando não se sabe onde chegar, ou mesmo que trilha tomar, na foto aí nós vemos aí várias direções para serem tomadas. Você olha ali, que direção eu tomaria? Leste, oeste, norte, sul, sudeste. Quando nós estamos assim, primeira coisa que é importante nós entendermos, que Jesus é o único caminho. E ele estava passando esse sentimento para os discípulos. Ele responde isso, que ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que diz João 14. Jesus, com essa palavra, ele procura confortar os discípulos que estavam angustiados, estavam ansiosos. O mestre, o Messias, tinha falado para eles que ia morrer, que ia ser traído, que alguém o negaria. O que eles iam fazer? E Jesus conforta o coração deles e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo destaque desse texto, Jesus continua conversando com eles, é que ele diz assim, que ele é a verdade e ele é graça. Ele não é só o caminho, ele é a verdade e ele é graça. Sabe, meus irmãos, muitas vezes no caminho, a gente trilha um desses caminhos, e muitas vezes nós estamos cercados de mentiras, de falsidades, de enganos, que nos levam a bater a cabeça, nos levam a tropeçar, nos levam a nos perdermos. Nós mesmos cristãos, nós mesmos crentes fazemos isso. Às vezes estamos caminhando aqui e não percebemos a dependência de Deus da nossa caminhada, o propósito de Deus na nossa caminhada. E aí nos cercamos, ficamos cercados de mentiras, falsidades, que nos levam a bater cabeça. Vamos olhar para trás e falar: mas puxa, como é que eu fiz isso? Como é que eu trilhei isso? No caminho, muitas coisas podem nos desviar da rota. Mas Jesus vem e diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Jesus fala isso aos discípulos: conhecereis a verdade porque eu sou o caminho, conhecereis a verdade porque eu sou verdade e eu sou graça, e a verdade os libertará. Jesus é a verdade capaz de encher a nossa mente de luz e aquecer o nosso coração com sólida segurança. Verdade significa algo que é absoluto, que existe, que é real. E como está difícil isso hoje no mundo. Como está difícil isso hoje nas relações familiares, nas relações de amizade, nas relações de trabalho. Verdade. Quanto falta verdade nesse mundo. E Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou graça e eu sou o caminho que o leva a um porto seguro.
Jesus é Deus, Ele é real, Ele sempre existiu e Ele sempre vai existir. Não existe falsidade em Jesus Cristo. Jesus é a verdade que nos liberta do poder do pecado. E o pecado, meus amados irmãos, corrói a nossa vida. Os irmãos forem lá na beira-mar, tem uns restos de um navio que naufragou. Está tudo sendo corroído por aquela corrosão, aquela maresia. O pecado faz isso com as nossas vidas. Ele vai correndo, vai destruindo. O inimigo das nossas vidas fica satisfeito com isso. Quanto mais pecado, mais o inimigo satisfeito, mais entristece o coração de Deus. E Deus vem e diz: eu sou caminho, eu sou graça e eu sou verdade. Terceiro aspecto que Jesus fala para os discípulos nessa conversa é que é Ele quem dá a vida, e Ele é a vida. Ele não é só o caminho, Ele não é só verdade e graça, Ele dá a vida, e Ele é a vida. Foi Ele que soprou o fôlego nas narinas de cada um que estão aqui, nas nossas narinas. Ele é a vida que satisfaz, Ele é a vida plena, Ele oferece vida, e vida nova e completa em abundância a todos aqueles que nele creem. Vida é algo precioso que Deus nos deu, e vida no caminho de Jesus é vida no caminho com verdade. É vida no caminho experimentando graça de Cristo Jesus em nossas vidas. Existe uma história na Bíblia que mexe muito comigo. Todas as histórias da Bíblia que trazem encontro com Jesus Cristo, elas mexem muito comigo. Todas as vezes que eu as leio, meu coração palpita muito forte. Já cheguei a chorar muitas vezes, lendo ou vendo histórias de encontro com Jesus na Bíblia. E existe uma história que eu trouxe essa noite aqui. A história de uma mulher condenada por ser pega em adultério. Os fariseus pegam esta mulher, julgam e a condenam. E arrastam essa mulher para o local onde Jesus estava ensinando o povo. Jesus estava no templo ensinando o povo. Eles arrastam essa mulher porque eles queriam pregar uma armadilha em Jesus. Eles queriam pregar uma armadilha naquele que incomodava Roma, o Império Romano, naquele que incomodava os religiosos daquela época, os fariseus daquela época. Porque aquele que incomodava porque falava em verdade, porque falava em graça, porque anunciava o único caminho que era Ele. Não era Roma, não era o Império Romano, e nem eram os fariseus. Eles pegam aquela mulher e levam até o templo. Quando chegam no templo, eles testam Jesus e dizem para ele: e aí, Jesus? Joga uma bola, né? Esta mulher aqui está condenada por ser pega em adultério. O que o senhor vai fazer? Respeitam Jesus. Você já se viu peitado? Você já viu alguém chutar a bola nos seus peitos assim, em determinada situação? Para você decidir? Pois eles fizeram isso na época, jogando uma armadilha para pegar Jesus. E jogam nos peitos de Jesus. E aí? Perante o povo aí. Está aqui ela. Estamos com as pedras na mão. Ela tem que ser apedrejada. E aí, o que o senhor diz?
A gente vai assistir isso agora. Eu volto já. Bíblica diz que Jesus se volta para os fariseus e para o povo e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E os próximos cenários mostram os fariseus jogando as pedras no chão e indo embora. O povo também indo embora de cabeça baixa. E a mulher? E a mulher em pecado, em adultério? Podia ter ido embora. Podia ter ido embora. Podia ter se levantado e ido embora. Mas ela vai até Jesus e reconhece ali que aquele era o melhor caminho, o novo caminho para a sua vida. Ela fica diante de Jesus em um encontro que era para sua condenação. Ela recebe a libertação em Cristo Jesus. Fica em pé e sente-se livre como uma nova criatura. O teólogo Rob Bell escreve em um dos seus livros, e vocês poderão acompanhar aí: Deus não se ajusta a regras. Deus define-se pela ação em favor do oprimido. Jesus é a boa dádiva de Deus para a cura do mundo. Deus não depende das regras. O que aqueles fariseus queriam é que Jesus confirmasse o vínculo daquelas regras e autorizasse o apedrejamento daquela mulher. Jesus a liberta. E com a sua pergunta, ele os deixa envergonhados. E eles se viram e vão embora. Deus, meus amados irmãos, fez por nós o que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. 3 coisas importantes: resgate, redenção e graça. Deus fez isso por nós. Nós jamais conseguiríamos fazer isso por nós mesmos. Antes, meus irmãos, o pecado era como uma porta fechada entre nós e Deus. Assim era debaixo da lei. Com a nova aliança proposta por Jesus Cristo, oferecida por Jesus Cristo, na cruz Jesus abriu a porta, deixando aberto o caminho para Ele. Ele é o próprio Deus. Jesus eterno e compassivo conosco pelo que somos, não apesar dos nossos pecados e culpas, mas com eles. Jesus não é eterno apesar dos nossos pecados, mas com eles. Ele olhou para aquela mulher do jeito que ela estava e a libertou da condenação para uma vida nova. Jesus não retém seu amor por haver maldade em nós. Muitas vezes não acreditamos nisso. Precisamos de uma conversão profunda para entendermos tão grande amor nas nossas vidas. Tão grande amor, mesmo diante das nossas maldades, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante dos nossos caminhos tortuosos, caminhos defeituosos. Às vezes eu faço coisas que eu digo: Jesus, estou entristecendo o teu coração. Tem misericórdia da minha vida. E sinto um Jesus sem julgamento, sem condenação. Um Jesus vindo e trabalhando o refrigério, o renovo, o enchimento da sua vida pela presença
do Jesus caminho, do Jesus verdade e do Jesus vida. Precisamos deixar de ser cristãos apenas de fachada, andando em caminhos de pecados, mentiras, fantasias e falsidades, porque a quem acreditamos, quem seguimos, é um Jesus de verdade. Nossa vida cristã muitas vezes é apenas de fachada. Precisamos, como disse o nosso pastor numa de suas pregações, precisamos tirar a capa. Precisamos ser nós mesmos, diante de um Deus que nos criou para sermos luz no mundo, sal da terra e levarmos a verdade que é Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos, expor as nossas feridas. Muitas e muitas vezes não queremos fazer isso. Expor para sermos conectados na nova rota, na rota certa, deixando Jesus curá-las, sermos apaixonados por Jesus Cristo. Você é apaixonado por Jesus, meu irmão? Você tem paixão por Jesus Cristo? Pois saiba, Ele não só tem paixão por você, como Ele o ama profundamente. Independente do que você possa estar vivendo hoje, nesta hora, neste lugar. É preciso entender que Jesus não somente perdoa, mas Ele esquece nossos atos vergonhosos. Ele também transforma a escuridão em luz. É como se estivesse num quarto escuro, amado, e você acende a luz. Que maravilha! Essa luz é Jesus que entra no seu coração e entra na sua vida. Eu durmo tarde, não durmo cedo. Então eu fico sozinho lá embaixo, no sofá. E assim, 11 horas da noite, 11h30, eu pego o meu celular e entro no Twitter. E eu gosto de ver algumas coisas. E outro dia eu estava assim, já era meia-noite, e uma jovem, eu falo que é jovem porque ela colocou, tenho 18 anos. Ela postou o seguinte: mais uma noite longa na minha vida. Uma noite que eu não sei se eu vou conseguir amanhecer. Mas se eu amanhecer, tenho certeza que o meu amanhecer será tenebroso. Será mais um amanhecer triste, nesta noite fria e longa. E eu fiquei lendo aquilo e fui ver os comentários. Alguns falaram assim: é porque você vive em pecado. Os fariseus, né? É porque você vive em pecado, por isso que a sua noite é longa e fria, por isso que o seu amanhecer é tenebroso. Aquela jovem já devia estar com o coração pequenino. Sabe lá Deus o que ela estava pretendendo fazer para dizer que o amanhecer, se amanhecesse, seria tenebroso. Que bom, meus amados, que a gente tem o bálsamo da água da vida. E eu coloquei lá, no meu comentário, que bom que a gente pode dizer: eu creio que vai amanhecer, e quando a noite vier, não temerei, confiarei, porque sei que tu estás comigo, meu Senhor. Nós temos essa palavra em Cristo Jesus, a quem nós seguimos. Eu creio que vai amanhecer. Eu posso dizer isso. Eu creio que vai amanhecer. E quando a noite for passando, eu sei que tem alguém que está velando por mim, cuidando de mim. Ele é o meu Redentor, o meu Salvador. Glória a Deus por isso. João 8,12. Eu sou a luz do mundo, de Jesus. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Você quer dizer uma coisa para alguém? Diga: Jesus é a luz do mundo, e Ele quer que essa luz resplandeça na sua vida. Ele não quer julgá-lo, Ele não quer condená-lo. Meus irmãos, uma coisa terrível é o julgamento que nós fazemos de nós mesmos. Quando nós mesmo nos julgamos,
Jesus vem e fala: amado, querido, filho meu, Jesus chama de filho. Você não precisa fazer esse julgamento. Você precisa somente crer que eu sou o Senhor e Salvador da sua vida, que eu sou o único caminho. Portanto, levanta-te dessa situação, vai e não peques mais. Uma confissão muito simples é: Jesus é Senhor, o único Deus em todos os aspectos da vida. Foi com essa confissão, meus amados, que os discípulos mudaram o mundo, dizendo de porta em porta: Jesus é Senhor, o único Deus, o único Deus. Ele não é um Deus, ele é o único Deus. Confissão e arrependimento andam juntos. Confessar a Jesus é um ato de dignidade, de amor, de louvor ao Senhor. Eu confesso, Senhor, aquilo que eu tenho feito e que não tem agradado o teu coração. Eu confesso, Senhor, que nesse caminho eu estou cercado de tanta mentira, de tanta falsidade, de tanta coisa que corrói a minha vida. E eu me arrependo. Confissão e arrependimento andam juntos diante do Senhor e agrada o coração de Deus e enche o coração de Deus de alegria, porque Deus nos ama independente da situação em que estamos vivendo. É no caos que o sobrenatural de Deus age. É no caos que o sobrenatural de Deus age. No caos da sua vida, no caos da minha vida. Deus vem e faz uma obra que você nem acredita. E o vento do Espírito faz algo na sua vida tão tremendo, tão sobrenatural, que você não acredita. Hoje, talvez esteja na hora de Marçal, de você que está aqui, de você que está aí nos acompanhando pela internet, deixar Deus escrever uma folha em branco, uma nova folha em branco na sua vida. Sabe aquela folha do papel A4 da impressora, que vem em branco? Talvez hoje seja a hora de você, sendo cristão, ou nunca passou numa igreja, ou veio aqui, não sabe nem porquê, de pegar aquela folha em branco de A4 e falar assim: Jesus, escreve nessa folha algo novo para a minha vida, um novo começo, uma nova rota, um novo caminho, experimentar uma coisa nova que Deus quer fazer em sua vida a partir de hoje. Não ter medo de deixar sua zona de conforto para mergulhar nas águas da fé. Às vezes a gente tem medo, né? Às vezes a gente faz uma dinâmica aqui, aí é distribuído uma folha em branco. Escreva aí. Nos cursos às vezes tem isso, espiritualize, dia a dia com Jesus. Escreva aí algo que... Aí vem um negócio aqui, na gente, escrever algo que vem daqui. Pois, querido, o convite que vem essa noite de Jesus é que você deixe Jesus escrever na sua folha em branco uma nova história, um novo começo. E isso traz uma alegria para a sua vida. Porque, meu amado, me permita, ao finalizar essa reflexão, compartilhar com você das tantas experiências que eu já tive com Cristo Jesus, uma que marcou a minha vida para sempre. Eu estava num caminho totalmente perdido. Eu estava num caminho que, posteriormente, eu fiz uma reflexão, ele me levaria à morte.
eu não estaria aqui hoje. E um dia, meu amado, eu estava sentado, como você está aí, numa igreja. Uma igreja estava lotada, estava linda a igreja. Eu estava sentado lá. O pregador tinha falado desse amor. O pregador tinha dito que eu não precisava me preocupar com o estado em que eu estava. E o estado em que eu estava era um estado que deixava o coração do meu Deus triste. E o pregador disse que não precisava eu me preocupar com isso. Que havia alguém que me amava de tal maneira que dizia para mim: vem, Marçal, como estás? Vem, filho amado, como estás? Porque eu sou teu Deus. Eu vou te carregar no colo. Eu vou te carregar nos braços. E aquilo foi enchendo meu coração. Aquele pregador não fez nenhum tipo de convite, não fez nenhuma palavra de tipo assim, vem aqui. Não, ele terminou a pregação e pediu que fosse cantado um cântico. O cântico falava que a paz que enche o nosso coração é a paz que Jesus traz, invade o nosso ser. E aquilo invadiu o meu ser. Aquilo entrou de tal maneira que eu sentia como tudo aquilo que estava corroendo a minha vida, Jesus estava vindo e passando uma borracha e dizendo: arrependa-se, Marçal, confesse Jesus como Senhor da sua vida. E aqueles foram momentos de luta. Quem passou por isso sabe como é uma luta. Na cadeira, sentado, muita gente. E eu sentia o Espírito trabalhando na minha vida, me levando a um porto seguro, quebrando meu orgulho, quebrantando meu coração. E eu sentia aquela luz invadir na minha vida. E durante aquele cântico, sem o pregador precisar fazer convite nenhum, eu me levantei da cadeira, saí pelo meio da igreja, cheguei na frente e comecei a cantar aquele cântico. Chorava muito, e Deus invadindo o meu ser, Deus fazendo um renovo. E ali Jesus firmava comigo uma aliança, colocava no meu dedo um anel, falando: meu filho, eu estarei nas lutas contigo, e daqui para frente estarei lutando por ti, para que tu não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Dali em diante eu fui para um hospital. Fiquei quase um mês internado. Quase morri. Mas eu tinha certeza que eu não ia morrer. Porque ali estava Cristo Jesus, segurando na minha mão, para uma nova caminhada, um novo viver, um novo começo. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Convite essa noite. Independente da maneira como você
vai recebê-lo. Se você vai sentir o que eu senti, ter vontade de cantar isso aqui da frente, sinta-se livre para isso. Se você quer ficar sentadinho no seu lugar, deixar Deus invadir seu coração, sinta-se livre para isso. Do jeito que você achar melhor, do jeito que Deus estiver ardendo no seu coração.